Então, nesse heredograma, a gente vai estudar o albinismo. O albinismo em si não é uma doença, né? Então, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: quando a gente fala em doença, a gente remete àquele problema que a gente vai fazer um tratamento e vai ficar bom, certo? Bom dia, Eduarda, seja bem-vinda. Eu espero que você goste da escola e das aulas em si, tá? Bem-vinda mesmo. Então, quando a gente fala em doença, a gente pensa logo em ficar bom em algum momento, tá? Então, quando a gente tem um fator genético, a gente não chama de doença, a gente chama de síndrome. Mas o albinismo em si nem é uma síndrome nem é doença, é uma característica genética. Então, para quem não sabe, o albinismo. Que foi, Aldrine? Tá chateado com o quê? O albinismo é uma característica genética onde as pessoas albinas, elas são bem brancas, tá? Elas não vão ter o pigmento que dá coloração à pele. Então, pela ausência desse pigmento, eles têm aquele aspecto bem branco, bem pálido. Então, aqui a gente está estudando o albinismo. A característica do albinismo, ela já é... Ai, obrigada. A característica do albinismo, a característica genética já foi estudada, então ela é pré-determinada. Então a gente vai ver que algumas síndromes genéticas, elas são pré-determinadas, ou seja, a gente não consegue mudar o que já se sabe. Então, para albinismo, a gente tem o quê? Tentar escrever aqui. O albinismo, a gente sabe que todo albino, ele é recessivo, certo? Então, todo albino, ele vai ser sempre azinho. Pessoas não albinas, elas vão ser azão ou azão, certo? Então, a gente representa um albino pintando o seu símbolo. A gente viu na aula passada que pessoas representadas por círculos são mulheres. A gente vai ver isso já já, Anabel. Só um minutinho que eu explico para vocês. Não entendi, Vitor, sua pergunta. Refaz aí, por favor. Então, as meninas, as pessoas do sexo feminino são representadas por círculo e as pessoas do sexo masculino são representadas por quadrado. A gente tem esse símbolo ligando, esse símbolo aqui, o traço, né? Deixa eu mudar a cor da caneta, gente, para ficar melhor para vocês. O traço ligando o círculo ao quadrado representa um casamento. Esse traço que sai do casamento vai representar os filhos. Então, esse casal teve duas meninas e um menino. Esse menino casou com essa doidinha aqui, que é outro círculo, né? Casou e tiveram dois filhos, um casal, né? Um menino e uma menina. Todas as pessoas que possuem albinismo, elas são azinho. Então, eu posso colocar aqui já para todo mundo azinho. Para quem é preto, azinho, tá? Então, eu sei a característica genética. Eu não tô entendendo essa questão do início, Vitor. Que início? Porque assim, todos os albinos, eles vão ser recessivos, certo? Quem não é albino tem que ter pelo menos um alelo dominante, que é o A, que é o gene A. Isso já é determinado geneticamente. Será que você está confundindo porque nos exemplos anteriores da ervilha eu usei a letra A? Nos exemplos da ervilha eu poderia ter usado qualquer letra. Para albinismo, a gente usa o A, tá certo? Obrigatoriamente. Então, num heredograma, ai que bom.
No heredograma, todas as pessoas que são afetadas, elas são pintadas e elas sempre vão ser azinho azinho. Então aqui a gente já vê que a questão do albinismo, ela não depende do sexo do indivíduo. Eu vou ter indivíduos tanto do sexo feminino, sendo albinas, quanto do sexo masculino, sendo albinas. Para o restante do pessoal, a gente pode concluir o quê? Que eles têm pelo menos um azão. Vou colocar azão para o pai, azão para essa filha, azão para essa filha. Essa mulher entrou aqui na jogada azão. O filho também é azão. E o neto azão. Todo mundo está conseguindo entender até aqui? Quem não é pintado tem pelo menos um alelo dominante. Pedro, não tem 100% de ligação, mas como pessoas albinas, pode prestar atenção, pessoas albinas geralmente têm o olho claro ou azul. E as pessoas que têm o olho claro, elas por tendência genética, elas já vão ter problema de visão, certo? Então, a pessoa quando ela é albina, ela vai ter todos os o alelo para cabelo vai ser recessivo, o alelo para pigmento do olho vai ser recessivo, para cor da pele vai ser recessivo. Então, pessoas albinas geralmente têm o cabelo loiro quase branco, a pele bem branca e o olho azul. E pessoas de olho claro, normalmente, elas têm problema de visão, tá certo? Não necessariamente por causa do albinismo, mas por causa da genética em si, pessoas de olho claro já têm problemas de visão, tá? Mas pode ser associado sim. Oi, Heloísa. Certo. Heloísa, com relação a algumas síndromes, a gente tem os dois casos, certo? Existe, por exemplo, aqui no albinismo, a gente vai ver que pulou uma geração, mas a gente vai entender por que pulou uma geração, tá certo? Existem síndromes que podem pular uma geração, ou seja, sua mãe tem, você não tem, seus filhos podem ter. E tem síndromes que já podem aparecer em todas as gerações sucessivas, tá? Então, isso, a gente vai estudar todos esses casos, tá bom? É só ter um pouquinho de calma. Então, a gente vai... mais gente entrando. Aí eu tenho que dar umas pausas, tá? Quando eu bugar, não é porque eu buguei, não, tá? É porque tem gente entrando, eu tenho que parar para ir para outra janela aceitar. Então, a gente viu que todos os albinos, eles já têm o seu material genético determinado, que são recessivos. Quem não é albino pode ter essas duas possibilidades. Ou vai ser azão-azão ou azão-azinho. Então, a gente vai tentar descobrir o que esse povo é, na verdade. Então, a gente viu na aula passada que quando a gente vai reproduzir, ou seja, produzir os nossos gametas, a gente envia metade da nossa informação. Então, esse azão aqui... Ah, tá, Vitor, desculpa, então não entendi sua pergunta, mas você entendeu, né? Então, esse azão aqui, eu recebi de quem? Da mãe ou do pai? Diga aí o que é que vocês acham. Do pai, né? Porque só o pai tem azão para dar. A mãe contribuiu com o quê? Com azinho. Então, se ela tem azinho e todo mundo recebeu azão do pai, então... Opa, volta, querido. Volta, abençoado. Então, todo mundo aqui vai ser azão azinho. Não,
Todo mundo conseguiu entender que o porquê desses 3 filhos, vou sim, Anabel, vou sim. Eu acho que eu até já disponibilizei ele, não, para vocês no grupo do Líderes. Então, todo mundo recebeu o azão do pai e o azinho da mãe, porque a mãe só tem o azinho para dar. O pai a gente ainda deixa em stand-by, porque a gente não consegue determinar se ele é azão ou azão azinho. Aí, o filho casou com uma pessoa também de coloração de pele normal e eles tiveram um filho albino, certo? Então eu posso concluir que esse azinho eu recebi do pai e obviamente a mãe tem que ter enviado alguma coisa, recebi esse azinho da mãe. Então a mãe, neste caso, vai ser azão azinho. Conseguem entender? Conseguiram entender esse processo? Ótimo. Esse filho aqui, a gente não vai conseguir responder. Então, a gente diz que ele é a interrogação. Cadê minha interrogação? Tá aqui. Não, interrogação. Ele é a interrogação. Por que ele vai ser a interrogação? De quem eu recebi esse azão? Vocês conseguem me dizer de quem eu recebi a interrogação? Ou o azão, perdão? Então, gente, o problema é esse. Eu posso receber tanto da mãe quanto do pai. Posso determinar isso visualmente, como a gente está fazendo aqui? Não. Eu posso ter recebido tanto da mãe quanto do pai. A mesma probabilidade, certo? 50% de chance de ter recebido da mãe, 50% de chance de ter recebido do pai. Então, esse indivíduo aqui, ele fica indeterminado, assim como o pai, certo? Por quê? Não vai afetar em nada. Eu vou conseguir determinar o material genético dela quando ela casar e ela tiver filhos, Vitor. Quando ela tiver filhos, eu vou ver o que é que vai aparecer no material genético dos filhos. Aí sim eu consigo determinar se ela vai ser azão ou azão-azinho. Eu não vou conseguir determinar de quem ela recebeu o azão, mas eu vou conseguir determinar qual o material genético dela, tá? A partir dos seus filhos. Então, por exemplo, se ela recebeu o azão da mãe, do pai, existem 2 possibilidades. Ou recebe o azão ou o azinho. Por isso que eu coloquei interrogação. Eu só vou conseguir determinar definitivamente o que ela recebeu, se foi um azão ou um azinho, quando ela tiver seus filhos, tá bom? Ficou claro? Eu sei que tá bem rabiscado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Ficou claro? Alguma dúvida com relação... Aqui, no caso, Heloísa, pulou uma geração, tá? O albinismo pulou uma geração. Mas se esse pai fosse azão-azinho, algum filho poderia... Vou pintar aqui, tá? Meu quadrado perfeito pintado. Então, se fosse azinho, receberia o azinho da mãe e o azinho do pai. Então, não pularia uma geração. Isso vai depender do material genético do pai, nesse caso, tá? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento do Jambox e vou voltar para a apresentação do slide. Eu mostro já para vocês a probabilidade, tá?
Então, aqui a gente voltou. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, voltou, certo? Aqui, o exemplo que a gente estava explicando lá no Jambox, na tela interativa. É porque aqui eu não ia conseguir riscar para vocês. Então, o albinismo já foi pré-determinado. Aqui eu trouxe outro heredograma para a gente treinar, se vocês conseguiram entender, certo? Então, aqui a gente vai dizer só verdadeiro ou falso. O casal 1 e 2 possuem 2 filhas e um filho. Quem são filhos do casal 1 e 2? Coloquem aí os números no chat. Ou respondam no microfone. 4, 5 e 6. Muito bem. São 2 meninas e um menino. Então, a afirmativa está correta. Ok? Então, são 2 filhas e um filho, né? 2 meninas, 4 e 6. Então, o casal 1 e 2 possuem 2 filhas e um filho. 4 e 6 são meninas e 5 é um menino, tá certo? Quais são os netos? Quem é neto? 8, 9 e 10, tá? Às vezes vocês podem confundir o 3, 4, 5, 6 e 7, mas isso aqui é a segunda geração. Só é filho quem está ligado ao casamento, tá bom? Então, só quem está ligado ao casamento é 4, 5, 6. O 3 casou com 4 e o 7 casou com 6. Então, eu digo que são os agregados, tá bom? Então, letra B, né? O casal 1 e 2 possuem 5 netos? Verdadeiro ou falso? Falso. Então, só possuem 3 netos. O indivíduo 7 é filho do casal 1 e 2? Não. O 7 casou com 6. Então, são genros, né? É um agregado. Os indivíduos 8 e 9 são gêmeos fraternos? Gêmeos fraternos são gêmeos idênticos, tá certo? Não, né? Porque não tem o tracinho ligando os dois e eles não são do mesmo sexo. Então, são aqueles gêmeos que são diferentes em si. O indivíduo 8 é do sexo masculino? Não. Qual o sexo do indivíduo 8? Ele é indefinido, ou seja, ignorado. O sexo desse indivíduo é irrelevante para a questão. Então, tanto faz ele ser sexo feminino ou masculino. Não, Yasmina, aqui no caso ele só não está determinado, tá? Mas ele tem sexo sim, definido, biologicamente. O 7 é cunhado do 5? Sim, o 7 casou com a irmã do 5. O indivíduo 3 é filho do casal 1 e 2? Não, é outro agregado, tá certo? O casal 6 e 7 tem um casal de filhos? Sim, o 9, menina, o 10, menino. O indivíduo 10 é tio do indivíduo 4? É o contrário, né? É sobrinho. O 4 é tio do 10. O indivíduo 10 é primo do 8? Sim. O indivíduo 10 é neto do 1? Sim. Então, vejo que vocês conseguiram entender. Então, parabéns, vocês conseguem ler um heredograma, tá? Então, a leitura se faz dessa forma, não tem dificuldade nenhuma, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora que me perguntaram a questão das probabilidades. Já pode contar a ervilha. Você pode contar além disso, Vitor. Você pode contar o que você quiser, tá? Dentro da genética, agora você é top.
Calma, Hannah, calma. É só um pouquinho complicado de entender, mas vai dar certo, vai dar certo. Ah, para você contar bactéria no ar, você tem que ser o cara mesmo, viu? Abriu aí o Jambox para vocês? Deixa eu apagar aqui tudo. Abriu para vocês? Calma aí que tá bugando aqui, só um instantinho. Deixa eu apagar aqui o que eu tenho que apagar. E aí, apareceu? A lousa em branco? Ótimo. Então vamos lá. Com relação às probabilidades, tá? A gente tem várias opções. Vou colocar aqui dois heterozigóticos, tá? Azão azinho vezes azão azinho. Qual a coloração da pele dessas pessoas? Coloração normal ou são albinas? Normal. Então, a gente viu que para cada indivíduo a gente vai produzir dois gametas. Esse daqui vai produzir azão ou azinho, né? Um gameta, outro gameta. E aqui, da mesma forma, vai produzir um azão ou um azinho, certo? E aqui a gente trabalha a regra do chuveirinho. Esse azão pode se encontrar com esse, fica azão, azão, ok? Mas esse azão também tem a possibilidade de se encontrar com esse daqui, azão, azinho. Esses dois indivíduos têm a pele de que coloração? Já já eu mudo a letra, Hannah. É porque o albino tem que ser o A mesmo. Então, esse daqui já encontrou todas essas possibilidades aqui? Já. Então, eu esqueço ele e pulo para o próximo alelo. Esse alelo pode se encontrar com esse daqui. A gente viu que eu tenho que colocar o maiúsculo na frente para facilitar a compreensão. Mas esse azinho também pode encontrar com esse azinho aqui. Certo? Então, o que que acontece? Então, nesse cruzamento aqui, duas pessoas de pele de coloração normal sendo heterozigóticas, cada uma tem o quê? O gene para albinismo, então elas são portadoras do gene para albinismo, embora elas não possuam a característica, mas elas possuem o gene. Mandaram nos seus gametas, né? Cada uma 50%. Então eu vou ter três possibilidades, a probabilidade de a cada 4 filhos, por exemplo, de ser, eu tenho 3 normais e um albino. Lembra daquela probabilidade de Mendel 3:1, certo? Então, a chance de duas pessoas normais sendo heterozigóticas de ter um filho albino é apenas 25%. A probabilidade bem baixinha. E de ter filhos de coloração normal
75%. Certo? Nesses 75%, quais as chances de eu ter um homozigoto dominante? – 25%, né? Homozigoto dominante, aqui azão. E 50% heterozigoto. Vitor, precisa sim. No caso, não é no sangue, é no gameta, tá? Lá no espermatozoide do papai e no óvulo da mamãe, eu tenho que ter um azão para essa característica cor de pele, tá certo? Tudo bem até aqui? Vamos fazer outro exemplo? Vou limpar. Se os indivíduos forem azão vezes azinho, tá? Eu quero ver se vocês entenderam agora. Azão, a gente vai produzir só gametas do tipo azão. Esse indivíduo aqui vai produzir dois tipos de alelo, ou azão ou azinho. Tô escrevendo bem melhor. Treino é tudo. Então, a gente vai fazer regra do chuveirinho de novo. Azão com azão. Azão. Azão com azinho. Azinho. Terminei essa possibilidade aqui. Esse já foi com todos esses? Foi. Então, eu elimino. Passo para o próximo alelo. Azão pode se encontrar com azão, mas esse azão também pode se encontrar com azinho. No caso desse cruzamento aqui, um é homozigoto dominante e o outro é heterozigoto. Existe a possibilidade de nascer albino? Não, certo? Não existe. Por quê? Um dos dois só vai mandar alelos dominantes. E a gente sabe que para ter... Não entendeu, Matheus? Olha aqui nas possibilidades de filhos, né? Existe a possibilidade de aparecer azinho? Matheus? Não, né? Por que não apareceu azinho? Para ter o azinho, eu tenho que receber um azinho dos dois. Tá no capítulo 1, Ana. No primeiro capítulo do livro. Certo? Já começa com genética esse livro. Então, quando eu tenho um pai azão e uma mãe azinho, não existe possibilidade de nascer filho com albinismo. A não ser que o alelo do pai sofra uma mutação. Mas isso, assim, é um evento aleatório, tá bom? Então, quais as possibilidades de chance de ter filho normal? 100%. Nesses 100%, 50% é azão, 50% azinho. Todos os filhos são normais nesse caso. Por quê? Porque um dos pais é homozigótico dominante, tá bom? Ficou claro? Posso fazer outro exemplo? Posso fazer outro exemplo? Então, vamos lá. O pai normal casou com a mãe albina. Quais são os gametas? Azão para o pai. Vou fazer o espermatozoide aqui. Azão para o pai. E para a mãe, azinho. A mãe já é albina, tá? Azinho. Eita, que perfeito. Esse gameta pode fecundar esse óvulo? Pode. Mas esse gameta também pode fecundar esse óvulo. Esse gameta fecundou todas as minhas possibilidades?
Fecundou. Então, mudo para o próximo. Esse azão pode ser fecundar. Ai, meu Deus, ficou longe. Azão, azinho. E esse fecunda esse. Azão, azinho. Certo? Existe possibilidade de ter. Marcos, se a pessoa tiver a coloração de pele normal, você só sabe que você tem pelo menos um alelo dominante. Para você saber se você é homozigoto dominante ou se você é heterozigoto, você vai ter que fazer aquele teste genético, de mapeamento genético, certo? Aí ou olhando a característica dos seus filhos, por exemplo. Se você tem a coloração de pele normal, sua esposa tem a coloração de pele normal, e vocês tiveram um filho albino, aí você sabe que você, no caso, é heterozigoto, porque os dois mandaram o quê? O azinho pro filho, tá? O neto pode. Por exemplo, se esse indivíduo aqui casar com alguém heterozigoto, aí entra naquelas 25% de chance de ter filho albino, tá certo? Escapou por causa do pai. Então, todos os filhos, nesse caso aqui, têm a coloração de pele normal, tá? Então, vocês conseguiram entender. Então, basicamente, todos os cruzamentos são feitos dessa forma. Só vou mudar a letra e a característica genética, tá? Então, a gente faz análise de acordo com a doença que a gente está estudando. Então, vou parar aqui e vamos começar outras cositas interessantes para vocês. Vitor, no caso de... Oi. Pronto. A questão de gêmeos idênticos é o seguinte: eu tenho um único óvulo e um único espermatozoide, tá? Eu não estou analisando a característica genética desses indivíduos. Por quê? Eles derivam de um único gene. Eu tenho um único óvulo, por exemplo, azão, e o espermatozoide traz o azinho. Os dois vão ser da mesma coloração, ou seja, pele normal se for azão azinho, albino se for azinho azinho, tá? Então, o que é que eu quero trazer para vocês? A herança recessiva, que é a presença do azinho azinho, esse azinho, ele durante a evolução sofreu uma mutação e parou de produzir um pigmento, ou seja, as pessoas que possuem um alelo azinho para coloração, tanto de pele quanto de pelos, ele não vai produzir o pigmento que é a melanina, que dá cor à pele, pelos e cabelos desses indivíduos. Não. Peraí. Se não houver mutação, os dois vão ser idênticos, inclusive na coloração da pele e dos cabelos e dos olhos. Mas se por algum motivo houve mutação, um deles pode ser albino, mas é muito raro de acontecer. Não é roxo, é um tom de violeta, é um lilazinho bem claro, mas remete a essa tonalidade azul, tá certo? Então, na natureza, de uma forma geral, a gente vai ter albinismo em diversas espécies. Aqui eu trouxe um leão albino, um urubu albino, o humano albino, né, que é o mais comum, o tigre albino, que é a coisa mais linda do mundo, o jacaré albino e um macaco albino. Então, na natureza, quando a gente tem esses casos de albinismo, a natureza seleciona. Por quê? A coloração
do pelo e das penas, elas têm uma função biológica para esses indivíduos. Então, a gente sabe que a coloração do leão é aquele amarelo queimado. Por que a coloração do leão é amarelo queimado? Para ele conseguir se camuflar no ambiente onde ele vive, que é a savana, que tem essa coloração meio amarela queimada, certo? Então, o que é que acontece? Esse leão dessa cor vai conseguir se esconder, se camuflar na natureza e se alimentar, predar alimentos? Não, né? Então ele não consegue caçar, porque a presa logo vai conseguir ver e ele vai morrer por inanição, ou seja, ele vai morrer de fome. Se ele conseguir, durante a infância, ele consegue comer, porque, logicamente, a mãe vai estar fornecendo alimento para esses indivíduos, então eles conseguem chegar até um tamanho satisfatório. Quando o pai não mata pelo filhote ser diferente, então, nas famílias dos leões, a gente tem os infanticídios, né? O macho mata os filhos, principalmente se for um macho que roubou a. Porque a gente tem o macho alfa, né? Então, se um leão chegou de fora e derrubou o posto daquele macho alfa, ele vai matar os filhos daquele ex-macho alfa para estimular a fêmea a entrar no novo cio, ele reproduzir e ter certeza que aqueles filhotes são deles. É dele, a partir de agora, tá? Existe tigres albinos, sim, mas esses tigres, com síndrome de Down. Existe síndrome de Down na natureza também, tá? Mas acontece a mesma coisa do albinismo. Eles são selecionados porque eles não conseguem se alimentar por conta própria. Então, imaginem, gente, esse jacaré, esse crocodilo, no fundo de um lago, né? Que a coloração da pele deles serve justamente para isso, para eles conseguirem se camuflar no fundo de lagos. Então, ele não vai conseguir, ele vai ser assim. Nossa, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Então, ele não vai conseguir também se camuflar e não vai conseguir se alimentar por causa disso. Então, ele morre por inanição. Aqui no caso dos macacos, a gente tem a questão da seleção sexual. Então, a gente tem dois tipos de seleção sexual. A gente sabe que na natureza, as fêmeas elas vão escolher o macho pelas características que ele apresentam. Ela vai analisar se o macho é forte, se o macho está saudável, se ele é bonitão. Então, ela vai fazer o quê? Aquele macho é forte, está saudável. Então, ele vai conseguir trazer alimento para os meus filhos. Então, eu vou fazer o quê? Vou dar para ele. Vou reproduzir com ele. Vou garantir que os meus filhos sejam fortes, bonitos e sejam bons caçadores, tá certo? As fêmeas escolhem dessa forma. No caso dos macacos, a gente tem uma seleção sexual, no caso dos chimpanzés, um pouco diferenciada, porque a fêmea ela vai escolher o diferentão. Então, se ela vê aquele monte de macho preto, tudo igual, e vê aquele macho branco ou albino, ela vai fazer o quê? Aquele macho branco me chamou a atenção. Então, se os meus filhos tiverem essa característica de chamar a atenção, várias fêmeas vão querer dar para ele. Então, eu vou fazer o quê? Vou dar para ele. Ela vai escolher aquele macho diferentão. Ai, Matheus, sua mãe tá ouvindo a aula, Jesus. Mas acontece dessa forma, tá? As fêmeas vão selecionar os machos, vão copular com eles, tentando garantir a característica dos filhos, tá bom? Tudo bem até aqui? Deu para entender? Então a gente tem a seleção sexual que a gente vai estudar um pouco mais para frente, tá? Ai, gente, eu dou aula assim. Desculpa, quem não gostar depois fala comigo que eu tento me policiar, mas eu dou aula assim, tá? Desculpa. Não, é porque tem gente que se ofende, tá? Então vamos lá. Ai, obrigada. Então vamos lá, continuar. Então, aqui a gente tem casos de herança recessiva
Então, a gente sabe que recessivo é sempre letras minúsculas. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, babá. Certo? Sim, a lista de frequência. Muito obrigada pela lembrança. Eu nem lembrava mais. Gente, só um detalhe. Eu tento falar numa linguagem jovem para vocês entenderem, né? Então, vocês entenderam. Lista de frequência no chat. Assinem a lista, porque na aula passada a gente teve 100 pessoas e eu só tenho 85 na lista, tá bom? Não esqueçam de assinar a lista, pelo amor de Deus. Ia falar, Matheus? Eu te interrompi. Aí entra naquele mesmo esquema que a gente fez no Jambox. Vou ver qual é o material genético da fêmea com o do macho, que é albino, certo? Que é azinho, azinho. E dependendo do material genético da fêmea, se for, por exemplo, azão, azão ou azão, azinho, aí vai ter entrar naquelas probabilidades, tá? Então tem que ver o material genético da mãe. Se ela for heterozigoto, tem possibilidade de ter filho albino, filhote albino. Se ela for homozigoto dominante, aí todos os filhos vão ter coloração de pele normal, mas os filhos vão ter o gene para albinismo, tá certo? Estão tendo problema com a chamada? Ana, você fala de saber qual material genético, se é dominante ou recessivo. Você faz o mapeamento genético. Não é um exame caro, mas nesse mapeamento genético ele vai determinar todas as suas características. Se elas são dominantes, recessivas, se são heterozigóticas ou não, tá certo? Não, são duas, Dani, de biologia. Só que uma na segunda, uma na quinta. Eu também concordo, porque vocês perdem muito material. Não, Heloísa, não nasce. No caso, a gente vai ver em alguns exemplos mais para frente a questão da mistura das cores, mas para a coloração da pele desses animais, não. A cor ou é amarelada ou é albina, tá certo? Vai dependendo do material genético. Aí a gente vai ver que existem algumas espécies de animais que não existe a dominância completa, como no caso da gente e desses animais que a gente está vendo no slide, tá? Então, no caso de falta de dominância completa, a gente tem a mistura das cores, mas não vai servir para esses exemplos que eu estou citando aqui. A gente vai ver nos slides seguintes. Então, hora do intervalo, né? Vão beber água, vão fazer um pips básico, porque já já vocês retomam. Beijo para vocês. É um pips básico. Tchauzinho, até segunda, viu? Acabou, né? Cheiro no olho. Tchauzinho, bom fim de semana, né? Que a gente já não se vê mais essa semana. Tchauzinho. Sim, a atividade eu posto essa semana, tá? A gente já, vocês já conseguem fazer com os exemplos que eu dei, então eu posto. Acho que até sábado eu posto. Cheiro.